Olá, eu sou a Ana, sou mentora e terapeuta e hoje eu estou aqui para mais um vídeo. Então eu quero pedir que você já se inscreva no canal, já deixe o seu like, porque isso contribui demais para esse canal, que é um sonho, que está sendo gerado e você pode fazer parte disso. E vamos lá então para o nosso vídeo. No vídeo anterior eu contei a história da pequena alma. Se você ainda não assistiu, corre lá assistir, que é uma história que exemplifica, o motivo de nós trabalharmos, o motivo de nós falarmos e vivenciarmos o perdão, porque é tão importante nós vivenciarmos o perdão. E hoje, nesse vídeo, eu gostaria de contar para você a minha história, a minha vivência e a minha experiência com o perdão e tudo que o perdão proporcionou na minha vida e proporciona até hoje, Então, contando um pouco sobre a Ana, sobre a minha história, a minha experiência de vida. Hoje, atualmente, eu tenho 34 anos e a minha história ela começa lá desde a gestação, porque foi durante a gestação, quando a minha mãe estava grávida, que o meu pai foi embora, E a minha mãe teve que se virar sozinha. A minha mãe passou por muitas dificuldades, passou por muitas coisas, muitas atribulações, e eu cresci sem essa figura paterna e colocando na minha cabeça, que fique claro, eu colocando na minha própria cabeça, não era algo que a minha mãe colocava, até porque ela não mencionava, ela não falava sobre o assunto, esse era um assunto que não existia. Mas eu sempre coloquei na minha cabeça que eu não tinha pai. Eu cresci sem a figura paterna e segui com isso. Até poucos anos atrás eu ainda tinha essa percepção. Quando me perguntavam sobre o meu pai, eu simplesmente dizia que não tinha. E, fim, encerrava-se o assunto, eu não falava sobre. E durante o meu processo de autoconhecimento, que se iniciou no início da pandemia, em 2020, foi onde eu comecei a buscar, onde eu descobri o autoconhecimento, onde eu descobri inteligência emocional, onde eu comecei a descobrir todas essas ferramentas as quais eu trabalho hoje, que eu utilizo. Eu vivenciei todas essas ferramentas e elas fizeram tanto sentido na minha vida e é por isso que eu decidi trabalhar com elas e tornar a minha missão de vida, Então, durante todo esse processo, conhecendo as ferramentas, conhecendo todo o processo de autoconhecimento e tudo que envolvia e ouvindo muito, sobre perdão, sobre olharmos para nossa história, sobre darmos um novo significado, foi que eu decidi olhar para essa história e foi que eu decidi fazer diferente, construir essas novas possibilidades, porque eu, assim como a pequena alma, também queria experienciar o perdão. E foi onde eu tomei essa decisão de olhar para a história com meu pai, porque não era verdade, Não era porque eu dizia que não tinha pai que eu não tinha, eu tinha pai, eu tenho pai, E eu sou muito grata à oportunidade de ter conseguido olhar para a nossa história e ter conseguido curar tudo isso em vida, tanto na minha quanto na dele, porque ele ainda estava vivo, eu tinha essa oportunidade. E talvez você esteja pensando, tá, mas eu não tenho mais essa oportunidade, Meu pai não tá mais aqui, ou minha mãe, ou independente de quem seja, não importa, O plano físico e o plano espiritual é muito sutil que nos separa. Então, se você tem esse desejo, você pode, você consegue. E é uma simples decisão que faz você olhar e conseguir curar tudo isso. Então fica tranquilo que isso é apenas um detalhe, um mero detalhe. E esse vídeo é muito sobre a minha experiência, sobre a minha vida, Então não tome para você. Deixa eu continuar, depois a gente fala mais sobre isso. Então eu tomei essa decisão de curar isso, porque eu sabia que isso seria muito importante para minha vida, para minha jornada, para tirar muitos pesos que eu carregava, Principalmente quando nós falamos sobre pai e mãe,
é algo que barra, que trava muito a nossa vida. Então, muitos dos problemas que nós carregamos hoje é porque nós não olhamos para a nossa história com o nosso pai, com a nossa mãe. É porque nós não olhamos tudo o que nós carregamos de bagagem. É porque nós não olhamos para todas as dores que nós vivenciamos e que vivemos até hoje, repetindo, repetindo, repetindo. Então, quando a gente decide olhar para tudo isso e curar isso em nós temos um impulso, sabe? Um impulso na vida é como uma mola propulsora que nos impulsiona, nos empurra para frente mesmo, e a nossa vida ela começa a funcionar de uma forma totalmente diferente. É isso que acontece quando nós olhamos para nossa história. E foi então que eu decidi ter esse contato, né? Porque eu não tinha nem o número de telefone do meu pai, eu não tinha contato nenhum com ele. Eu sabia que ele existia, eu sabia que ele estava vivo, mas eu não tinha contato. E foi aí que eu pedi, então, né, para uma pessoa o contato do meu pai, que eu sabia que tinha. Eu entrei em contato com ele, mandei uma mensagem de texto mesmo, falando que a partir daquele momento, né, nós estávamos livres de qualquer peso, de qualquer culpa, de qualquer coisa que nós carregássemos um em relação ao outro, que eu perdoava ele por tudo que tinha acontecido e que eu esperava que ele também me perdoasse se havia algo para ser perdoado, e que a nossa história estava sendo, né, reescrita a partir daquilo ali. Só que eu mandei isso na intenção apenas de fazer o meu movimento, eu não criei expectativas, eu não esperava um retorno, eu não esperava uma resposta, nada disso. Eu fiz apenas porque eu senti no fundo do meu coração que eu precisava fazer esse movimento. Passou algum tempo, eu recebi o retorno, eu recebi uma mensagem dele falando o quanto aquilo era importante, o quanto aquilo trazia um conforto, um alívio para ele de tudo o que ele carregava durante todos esses anos, né? E que aquilo era de fato muito importante. A partir daquele momento, então, nós começamos a trocar algumas palavras, algumas conversas no meio de todo esse meu processo, no meio de todo esse movimento. Nessa época eu ainda morava no Rio Grande do Sul e o meu pai morava aqui no Paraná. E eu tive essa oportunidade de vir, né, do Rio Grande do Sul para cá, e nós nos encontramos, nós sentamos, conversamos, e foi um momento assim, sabe, um momento sem peso, um momento sem culpa, um momento leve, que eram duas pessoas que estavam se conhecendo, duas pessoas que estavam dispostas, duas pessoas que queriam o mesmo objetivo, né? Recuperar um laço que havia se perdido, recuperar, não o tempo, porque o tempo não se recupera, mas de reconstruir, né? De reconstruir tudo isso. E a partir daquele momento, então, nós começamos a conversar com mais frequências, começamos a nos ver com mais frequência, e a partir daí eu comecei a observar muitas coisas. Por exemplo, a minha semelhança com vários traços do meu pai, que eram muitas coisas que eu... Sabe quando você não consegue identificar porque você é daquela forma? Porque eu não tinha essa figura, então eu não sabia como ele era, eu não sabia como ele se comportava, eu não sabia nada. E eu nunca tinha contato com essa minha família, né, do lado paterno, então eu não sabia como eram os meus primos, os meus tios. A única pessoa com quem eu tinha contato era a minha avó na infância, então eu não tinha contato com todo esse lado. E ao conhecer mais o meu pai, eu consegui ver vários traços que eu tinha, que eu não sabia de onde vinha. Ali é a minha versão masculina, é o meu pai, de muitas características. E conhecendo cada vez mais ele, conhecendo mais as minhas tias, os meus primos, né? Toda essa família que eu passei a minha vida toda praticamente sem conhecer, eu fui identificando muitas coisas. E o mais importante, eu fui abrindo espaço e oportunidade para conhecer pessoas maravilhosas, para receber muito, muito, muito amor.
Inclusive, né, hoje, nesse dia que eu estou gravando esse vídeo, eu estou morando na mesma cidade que o meu pai. Nós estamos morando super próximos, então nós estamos tendo ainda mais essa oportunidade de reconstruir toda essa história. E eu estou tendo essa oportunidade de receber muito amor de uma família que eu não sabia como era, né? Eu sabia que eu tinha, mas eu não sabia como era, eu não sabia como era a convivência, eu não sabia não fazia nem ideia. E poder vivenciar isso hoje é uma honra muito grande. E eu não estou dizendo que talvez você vá passar exatamente pelas mesmas coisas, mas o que eu quero garantir para você é que quando você decide perdoar algo, você vai ter a retribuição de uma forma ou de outra. Você vai conseguir experienciar coisas boas de uma forma ou de outra. Isso é certeza. Isso eu posso garantir para você, que se você decidir perdoar, a sua vida vai mudar. Não tem como ser a mesma pessoa, não tem como viver as mesmas experiências depois de um perdão, depois de você soltar a carga, soltar o peso. E se talvez essa história ainda não te convenceu, eu tenho mais uma que eu vou resumir bem brevemente, mas que foi uma história muito marcante na minha vida e que eu tenho certeza que se você ouviu até agora, você vai adorar essa história que eu vou contar agora, que é sobre um golpe que nós levamos. Sim, eu e meu marido levamos um golpe, nós perdemos 30 mil reais nesse golpe. E naquela época eu já estava muito adoecida, né? Talvez você não saiba, mas eu passei por um período de depressão, eu tinha crises de ansiedade, eu estava totalmente adoecida fisicamente, né? Muitos problemas de saúde, problemas no estômago, muitas inflamações, bruxismo que eu não conseguia abrir a boca, muita dor de cabeça e assim por diante. Muitos problemas de saúde mesmo. E para piorar, para potencializar ainda mais tudo isso, nós sofremos esse golpe que era algo que me fazia muito mal. Também nesse processo, durante esse processo de autoconhecimento, chegou um momento onde eu precisei olhar para a autorresponsabilidade. E foi aí que eu entendi que eu havia atraído para minha vida aquelas pessoas que fizeram aquilo com nós. Porque nós atraímos para nossa vida exatamente aquilo que nós vibramos, e naquele momento eu vibrava numa vibração muito baixa. Lembra da tabela de Hawkins que eu falei lá nos vídeos anteriores? É exatamente isso. Quando você está vibrando no medo, na raiva, na tristeza, em todas essas frequências baixas, você vai atrair pessoas que vão reafirmar cada vez mais tudo isso na sua vida. Por isso que é tão importante manter a sua frequência alta. Só para você entender. Eu vibrava então, baixíssimo, atraí essas pessoas para minha vida que fizeram tudo isso e me adoeceu ainda mais, óbvio, né? E durante todo esse processo, conhecendo tudo isso, conhecendo da importância de nós soltarmos tudo o que nos prende, de soltar todas essas energias, porque quando nós estamos presos a uma situação ou uma pessoa que nos fez mal, energeticamente nós também estamos ligados àquela pessoa. Então, se a pessoa te fez algo ruim e você fica lembrando disso todo momento, você está cada vez mais entrelaçando a sua energia com a energia dessa pessoa. Mesmo que você não tenha contato, mesmo que você não veja essa pessoa, mas só de você lembrar dessa situação, só de você lembrar de todas essas coisas, a sua energia conecta a essa pessoa. E foi aí que eu decidi que eu iria perdoar aquilo também, porque eu entendi a minha autorresponsabilidade, eu entendi que de alguma forma eu havia atraído essas pessoas para minha vida e eu escolhia não carregar mais. Então eu decidi perdoar, fiz esse movimento de perdoar. Eu posso garantir, não foi fácil, não foi fácil. Imagina, você perder 200 reais já não é fácil. Agora você perder 30 mil reais de um dinheiro muito suado, de quem ganhava menos de 2 mil reais. Nós ganhávamos na época menos de 2 mil reais, nós havíamos juntado todo esse valor. Então não era um dinheiro que chegou facilmente, era um dinheiro de muita ralação, de muito trabalho. E quando eu decidi,
Aquilo foi uma decisão bem pesada, bem difícil. E eu tive uma conversa muito sincera com Deus. Eu não sei qual é a sua crença, não sei no que você acredita, mas eu acredito em Deus. E naquele momento eu conversei com Deus e eu disse: Deus, eu não sei quando, eu não sei como, eu não sei de que forma, mas eu sinto que você vai me honrar. Eu sinto que você vai me honrar de alguma forma essa decisão de perdoar essas pessoas e de soltar tudo isso. E eu verdadeiramente sentia, foi uma conversa muito sincera que eu tive com Deus. E não deu nem um ano depois, foi em torno de 10, 11 meses depois dessa conversa sincera que eu tive com Deus, que nós havíamos decidido comprar, né, um terreno, uma casa, alguma coisa, e nós encontramos um terreno que nós gostamos muito, só que o valor não era compatível ao nosso orçamento, não tinha como nós comprarmos aquele terreno. E a corretora, né, que estava intermediando, né, a compra, ela perguntou qual era o valor que nós teríamos para dar de entrada, e nós falamos, só que eu sabia que era um valor, né, muito abaixo do valor do terreno. Passou um tempo e ela falou: olha, o dono do terreno, ele aceita a oferta de vocês. E sem entender, né, o que estava acontecendo, sem conseguir compreender a dimensão daquilo, nós aceitamos, fizemos um negócio e depois eu falei pro meu marido: você conseguiu entender o que aconteceu? Ele falou: não, o que foi? Eu falei: o desconto que nós tivemos para comprar esse terreno foi exatamente 30 mil reais, que era o valor que nós havíamos perdido naquele golpe que nós levamos. Então, independente da situação que você tenha para perdoar hoje, você vai ser honrada dessa decisão de perdoar. Porque quando você solta tudo isso, todo esse peso, você abre espaço. E isso não é balela, isso não é da boca para fora, isso não é conversinha, isso não é história, isso é realidade, isso é o que de fato acontece. Faça a experiência, mas faça ciente de que você está fazendo por você. Faça ciente de que a sua vida vai se transformar. Faça com essa certeza de que as coisas vão começar a acontecer de uma forma totalmente diferente. E esteja preparada para as boas notícias. Esteja preparada para as melhores coisas acontecendo. Se prepare para essa transformação positiva na sua vida. Deseje isso e deseje com o fundo da sua alma. E eu espero que essa minha história, esse meu relato, possa tocar o seu coração de alguma forma, possa fazer sentido para você, porque eu tenho vivido experiências únicas na minha vida. A partir daquela decisão que eu tomei, de olhar para tudo que não estava me fazendo bem, de curar tudo aquilo, de perdoar e soltar. Né? E quando nós soltamos o universo, Deus, o que você acreditar, tudo isso, Ele retribui e as coisas acontecem assim de uma forma inimaginável, é indescritível, sabe? Não tem palavras para descrever tudo o que passa a acontecer na sua vida quando você toma uma decisão. E eu espero que tenha feito muito sentido para você. Eu espero também que você compartilhe esse vídeo com mais pessoas, para que mais pessoas possam se permitir viver toda essa experiência, possam se permitir experienciar coisas novas, experienciar nas suas vidas, né, a transformação que o perdão e que essas altas frequências nos proporcionam. Um grande beijo para você e até o próximo vídeo.